Jó. Vamos falar neste vídeo sobre Jó. Jó foi um homem que viveu aproximadamente na mesma época que Abraão. Historicamente falando, é sabido que eles viveram aproximadamente na mesma época, mas não em lugares próximos. Jó, ele era um homem respeitado na sua cidade, ele era um homem riquíssimo, ele tinha 7 filhos, ele era um homem honrado, ele era um homem que ajudava as pessoas em pleitos de justiça, em situações em que ele pudesse advogar a causa das pessoas, ele ajudava financeiramente as pessoas que necessitavam, recorriam a ele. Ele era um homem muito bom e honrado. Era um homem casado e Jó, ele era tão íntegro para com Deus que ele chega a fazer pacto com seus olhos para que, ao olhar uma mulher que não fosse a sua esposa, não é? Então ele não sentisse desejo por aquela mulher. E Jó é um homem que viveu como eu e você estamos a viver. A história dele aconteceu e pode nos ensinar situações muito preciosas em nossa vida. Jó, ele sabia que existia um único Deus. Ele adorava esse Deus e fazia sacrifícios para Deus. E ele sacrificava até por seus filhos, por entender que eles podiam fazer alguma coisa de errado. E então, para que Deus não os prejudicasse, Jó se lembrava dos seus filhos e oferecia sacrifício pelos seus filhos. Então Jó era um homem muito amado por Deus. Deus amava a conduta de Jó. E um certo dia, Deus está a passear pela terra e, ao mesmo tempo que Deus também observava Jó, o inimigo observava. Então Deus fala com o inimigo e diz, orgulhoso, não é? Do comportamento de Jó, da sua forma de andar na vida. E diz ao inimigo, então você já viu meu servo Jó? E o inimigo diz, sim, eu já vi o teu servo Jó. E ele te serve assim porque ele tem tudo. Queria ver se tirasse tudo de Jó, se ele conseguia te servir assim. Então, Deus permite que o inimigo retire tudo de Jó. E nós podemos pensar, mas por quê? Porque Deus sabia onde o coração de Jó estava. E o coração de Jó nunca esteve no que ele possuía. Estava em Deus. Deus era o centro da vida de Jó. Por isso, sim, Deus nos conhece, Deus sabe o que está em nosso coração. Deus conhece a nossa estrutura e sabe tudo que nós podemos suportar, como ele sabia que Jó poderia sim suportar tudo, pois Jó amava a ele. E ele amava Jó, o coração de Jó estava guardado no Senhor. Mas Deus faz uma recomendação, não toque na sua vida. E então nós vemos a história de Jó, que é uma história maravilhosa, pois a única parte onde o inimigo aparece é nesse diálogo. Se você ler o livro de Jó, você vai ver que Jó não passa cartão para o inimigo. Jó sofre porque perde seus filhos, perde tudo o que possuía, o seu gado, empregados, não é? Tem a sua vida virada ao avesso e, faço uma ressalva, tudo que lhe acontecia, o inimigo fazia como se fosse de cima para baixo, ou seja, vindo dos céus, dando a entender que era Deus que estava a fazer isso. E mesmo na situação mais difícil que Jó estivesse a passar, depois de perder tudo, doente, ainda com 3 amigos
próximos de si a lhe questionar a sua situação, a sua esposa ainda lhe diz: renega este teu Deus e te mata. E o que Jó faz? Se posiciona, diz: louca, Deus me deu tudo, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó não se rebela contra Deus, pois o coração de Jó estava guardado no Senhor e não nas coisas que ele possuía, que ele sabia muito bem que aqui ficariam. Então Jó prossegue e nós lemos ao final do livro de Jó e entendemos que Jó era um diamante ao qual o toque final, o toque de mestre, era enxergar a Deus. E Deus utiliza a toda aquela situação horrível aos nossos olhos, não é? Todo mundo lhe virá as costas, a perda do seu patrimônio, a perda dos seus filhos, a sua mulher a se voltar para si, contra ele, os seus amigos a lhe questionar, uma doença. Então, o final do livro de Jó é Jó a enxergar a este Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, o livro de Jó nos ensina a continuar caminhando de uma forma a que nós aprendamos a enxergar Deus em nossa vida. Não olhe as situações, não olhe as perdas, não olhe o seu passado, não olhe as pessoas que chegam para te criticar, não olhe as pessoas que chegam para te colocar no fundo do poço, mas enxergue a Deus. Enxergue a Deus. Enxergue o propósito do Senhor em sua vida que está antes sequer de você vir a esse mundo. E que tudo aquilo que nós possuímos nesse mundo vai ficar. E não deixe que esses laços de engano te prendam, a ponto de que você se rebele contra o Senhor. Mas seja a sua fé a rocha viva que vai fazer você enxergar ao Senhor e entender que a Deus nada é impossível. E a sorte de Jó também foi mudada. Então, tudo aquilo que ele havia perdido foi restituído em dobro. O mesmo Deus de Jó é o teu Deus, é o meu Deus. E eu vou ler agora um dos últimos capítulos de Jó, do livro de Jó, quando ele enxerga a Deus em sua vida. Jó humilha-se perante Deus e dá-lhe glória. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso, meu irmão, você, minha irmã, que já escutou toda a sua vida sobre Deus, agora aprenda a enxergar a esse Deus. Aprenda a glorificar a Deus. Aprenda que a Deus nada é impossível. Quando nós temos o nosso coração nas mãos do Senhor, quando a nossa vontade é a vontade do Senhor, tudo que nós ligamos na terra também é ligado nos céus. Enxergue a Deus em sua vida. Leia a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.